Olá, meus amores e amoras, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre redação e vamos falar sobre poesia e poema. Tem diferença? Simprilim! Poesia. Poesia é o fazer artístico, é a capacidade de se expressar, ok? A poesia está presente onde ou em quê? Em tudo, desde pintar uma tela, a contemplar um belo pôr do sol na praia, ou ouvir uma boa música, tudo que a pessoa faz, que faça com que ela se expresse, a gente chama de poesia. O dicionário vai chamar isso de poesia. E o que é o poema? O poema é a estrutura textual pertencente à demonstração dessas expressões. O poema é a poesia escrita, é o texto, certo? E a poesia é tudo que está à nossa volta. Todas as expressões artísticas são consideradas poesias. É por isso que tornou-se até mesmo um adjetivo, quando diz assim, nossa, fulano de tal é tão poético, ou seja, a pessoa se expressa tão bem, ela é tão esclarecida, ela é tão boa nas expressões, sabe? Ela sabe demonstrar o que ela sente, ela deixa claro, ela deixa evidente isso, então a pessoa é poética. Ou, nossa, assistir um pôr do sol na praia, é tão poético. Ver uma noite estrelada, ouvindo uma boa música, é tão poético. É poético porque aquilo é a maneira como o sujeito encontrou de se expressar, de expressar o que sente, de permitir-se sentir. Isso é a poesia. E o poema é a poesia escrita. Assim como existe a poesia pintada, a poesia cantada, existe ela também escrita. E aí vem aquilo que a gente vai chamar de poema. Bom, como o poema é uma estrutura textual, assim como todos os tipos de texto, todos os gêneros, ele tem uma classificação específica. Qual é a classificação específica? O poema é um texto escrito em verso. O que é um verso? Verso é quando é possível, por exemplo, fazer com que tenha quebra de linha. Já perceberam que os poemas geralmente não, sempre, eles não obedecem da margem do caderno, da folha, de uma ponta a outra? Geralmente eles começam ali no início da margem e tem a quebra no meio da linha, por assim dizer. Essa quebra só é permitida nesse gênero textual, no poema ou na música, né? Somente nesses dois modelos, nesses dois formatos. Por quê? Porque quando isso acontece, a gente diz que esse texto ele é escrito em versos. São pequenas informações, são fragmentos de uma fala, de uma frase, que eles são quebrados antes de atingir a margem da linha. Daí, eles ficam aquela coisa quebrada. Cada verso tem uma frase pequenininha. E geralmente essa frase ela pode ter assim, ela termina em uma palavra e continua a construção na linha de baixo, sendo que tinha espaço na linha onde ela estava escrita para continuar escrita dali em diante. E a pessoa prefere não continuar, então ele vai fragmentar, vai cortar as frases em pedacinhos. Esses pequenos pedacinhos a gente vai chamar de verso. Cada linha de um poema é um verso, ok? Os poemas são escritos em blocos. Cada bloco tem uma quantidade específica de versos. Essa estrutura dos versos, ela virou objeto de estudo. Tanto que na apostila de vocês, a gente vai dar um salto lá para o capítulo 26. Na página 302, nós temos ali a definição dos versos e das estrofes. Ok? A gente está falando da estruturação do poema. Bom, no poema, eles podem ser monóstico, tem apenas um verso pequeno, dístico ou parelha, que são 2 versos, terceto, 3 versos, quadra ou quarteto, 4 versos, e por aí vai. Para cada quantidade de versos, existe um nome específico, tratando-se do poema, ok? E existem essas estruturas para poder definir quais são os modelos e formatos. Existem vários tipos de poemas, existem vários formatos.
Por exemplo, se eu tenho um poema que os dois primeiros blocos, as duas primeiras estrofes são compostas por 4 versos e as duas últimas são compostas por 3 versos cada uma, eu vou chamar isso de soneto. E como é composto um soneto? De 2 quartetos, são 2 estrofes com 4 versos cada uma, e 2 tercetos, são 2 blocos com 3 versos cada um. Eu preciso saber disso agora, estando no 8º ano do ensino fundamental? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque você vai estudar poema pelo resto da sua vida. Porque daqui a pouco você chegará no ensino médio, o ensino médio vai falar sobre a literatura brasileira, a literatura portuguesa, as influências europeias na literatura brasileira e em todos os movimentos literários, em algum momento vai falar sobre poema. Como você vai entender o contexto, o modelo daquele poema, se você não souber o que é um poema, como ele é formado, quais são as estruturas existentes? Precisa saber, né, gente? Tem que ir na raiz do caso. A raiz aqui agora é essa. O que o poema permite? O poema permite, por exemplo, uma linguagem figurada. O que é essa linguagem figurada? É aquela que vai além do sentido do dicionário. É aquela que permite novos sentidos, a criação de novas ideias. Isso é uma linguagem figurada e ela é muito presente e pertencente aos poemas. Os poemas também são compostos por versos. Versos é cada linha dessa que é quebrada. E as estrofes é cada conjunto dessas linhas, ok? O poema também é composto por rimas. Lica, então não pode existir um poema sem rima? Pode. Pode, porque a literatura vai chegar um momento que ela vai permitir que isso aconteça. No entanto, o mais comum, o mais provável, o mais natural é que haja uma rima. E essa rima ela vai trazer uma sonoridade. É o que aproxima o poema da música. A música é um poema cantado. É um poema cantado. Tanto que quando você pesquisa na internet letra de música tal, como que aparece a letra da música? Aparece igual um livro de histórias, narrativas, ou aparece na estrutura de um poema, em versos e estrofes? Aparece na estrutura de um poema em versos e estrofes, porque é assim que as músicas são compostas, por meio de estrofes, ou seja, elas permitem essas quebras de linhas, elas não aproveitam de um canto a outro da margem, da folha, de papel, ok? Então, o texto em verso é esse que não vai de uma ponta a outra. O texto em prosa são os textos narrativos. Os livros do Harry Potter, as crônicas de Nárnia, A Culpa é das Estrelas, os livros da Jojo, não sei o que lá, que eu esqueci o sobrenome agora. Todas essas obras são obras escritas em prosa, são histórias narradas, contadas, se fictícias ou reais, não importa, são todos textos em prosa. Textos em versos, todos os poemas e todas as músicas. Ok? Sobre as rimas. Bom, as rimas, elas são distribuídas com letras. Quando a gente vai fazer escansão de versos, essas coisas. E é assim, ó. Lá na página 303 diz assim. As rimas. Para reforçar a sonoridade, muitos poemas empregam rimas, sons iguais ou semelhantes no final dos versos. Ou algumas vezes em seu interior, que é uma rima inteira. Veja, aí temos o exemplo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. O que a gente precisa fazer aqui? Lembra que no último exercício que nós fizemos, nós tivemos que grifar as palavras que rimavam? Era assim, as palavras que rimavam, por exemplo, com fingidor. Eu ia grifar tudo de uma cor. As palavras que rimam com completamente, eu ia grifar de uma segunda cor. E assim vai indo sucessivamente. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a questão das rimas, a gente faz essa separação das rimas com as letras do abecedário. Geralmente é A, B, A, B, A, B. Se tiver uma terceira rima, um terceiro tipo de rima é A, B, C. Um quarto tipo de rima, A, B, C, D. E essa intercalação que existe, intercalar essas informações, elas têm um nome específicos. Quando, por exemplo, o poema fica assim, A, B, uma rima, depois uma segunda, a terceira rima com a primeira e a quarta rima com a segunda. Quando a gente
faz essa quebra, nós chamamos isso de rimas alternadas ou rimas cruzadas. Elas se cruzam ali. Quando a gente tem uma rima assim, A, aí vem B, B, duas rimas, uma rima diferente que ela concorda segunda e terceira estrofe, e aí só a quarta vai rimar com a primeira. Nós chamamos isso de rimas interpoladas, ok? A primeira rima, ela combina com a última e as duas do meio se combinam. Isso a gente vai chamar de uma rima interpolada. Agora, quando a gente coloca assim, o primeiro verso rima com o segundo, o terceiro verso rima com o quarto. Fica A, B, B. E assim vai o poema inteiro. A gente chama isso de rimas emparelhadas. São rimas que estão bem pertinhos uma das outras. Preciso decorar tudo isso? Não. Mas saber o que existe, como o que é essa rima. Ok? Só isso, simplesinho assim. Agora nós vamos falar do ritmo, a musicalidade, a sonoridade, que na maioria das vezes é trazida por meio da rima, das rimas do poema. Existem, a gente já falou sobre as figuras de linguagem, sobre as figuras de sons, que são ferramentas disponíveis na língua portuguesa que permitem a construção dos nossos poemas e permitem também a construção das nossas músicas e faz essa musicalidade, esse lirismo, essa sensação de que as palavras elas se movimentam de acordo com o sentido que elas representam. Essa sonoridade, ela não é uma regra, mas ela é muito bem marcada e é muito comum de se encontrar nos poemas e nas letras de música. Não, nas letras de músicas tem que ter, porque se não tiver uma sonoridade não tem música, né, gente? Mas nos poemas não necessariamente precisa da sonoridade. É comum, é normal, mas existem exceções também. Existem poemas que não rimam em momento nenhum, e mesmo assim são poemas. E nós falaremos disso quando chegar a hora, que no caso não é agora. Ok? Então é isso. Vocês só precisam saber que os poemas são textos escritos em versos. Vocês têm que saber diferenciar verso e estrofe. Só isso. Verso é cada linha, estrofe é cada bloco. E por enquanto tá tudo bem assim. Não precisamos acelerar com as coisas. Vamos devagar, né? Sabendo disso, lá no capítulo 26, depois de assistir essa aula, fazer a leitura do capítulo 26 e certificar de que, de fato, vocês compreenderam a informação, o que eu vou pedir que vocês façam? As atividades... A atividade da página 304 é uma produção textual e essa produção textual eu vou contar como atividade avaliativa, ok? É só fazer a proposta textual da página 304. Se tiver alguma dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. Teremos plantão de 2 às 4, ok? Espero ter sido clara e no mais, beijo de luz, se cuidem e se puder, fiquem em casa. Tchau, tchau. Beijo.